né? A gente já viveu aí muitas crises, o Brasil é um país acostumado a ter crises, governos caindo, políticos, mas essa crise está realmente brava, porque está todo mundo em casa, comércio fechado, mas parece que agora já está se pensando na retomada, né? Cada cidade, cada estado vai assumindo, alguns estão voltando, então está muito delicado todo esse processo de controlar tanto as contaminações, as infecções, como a economia, né? Nós estamos aí com essa dúvida do que é mais importante. É evidente que a saúde é mais importante. Vida só se tem uma, mas, de qualquer forma, também não adianta as pessoas morrerem de fome, morrerem na violência que talvez surja e assim por diante. Então, vou falar um pouco, primeiro, sobre a retomada, né? Quer dizer, nós estamos nesse momento agora, né? Semana que vem já mais um grupo de empresas, de instituições vão poder começar a trabalhar, mas não é para a gente chegar e falar, vamos para a rua, como era antes, vamos esquecer todas as precauções que têm que ser tomadas. Não é assim. Essa retomada vai ser diferente. Veja, o isolamento está acabando, não acabou ainda, não acabou. Preciso muito. Vejam os países na Europa, na Ásia, estão todos que voltando a ter todo esse processo. E quando nós voltarmos, pessoal, nós vamos voltar com novos hábitos. Novos hábitos. E eu estou impressionado como eu tenho saído já de vez em quando, fui até no SEASA, que já é uma multidão de gente, ninguém está usando máscara. Eu fiz uma estatística anteontem, 40% só estava usando máscara das pessoas que eu via. Então, pessoal, máscara, álcool gel, todo lugar que você for entrar, sair e tal, lavando as mãos, distanciamento, 2 metros, até nas escolas eles estão falando, né, que vai ser 2 metros, os namorados que perdoem, mas vão ficar antes. Esse negocinho de medir temperatura toda hora, onde você for entrar, tal, hoje tem métodos modernos aí, então, novos hábitos para todos nós, porque senão tem uma infecção generalizada. A gente vê aí que, às vezes, é feito um evento e vão lá 20, 30 pessoas que não tomam devido cuidado, todo mundo já se contamina. A Prefeitura de São Paulo, na verdade, ela soltou uma norma de 7 páginas para definir os cuidados que as empresas devem ter quando reabrirem as suas portas, que vai desde pano no chão, etiquetas, gel em tudo que é canto, distanciamento, e uma série de outras normas rigorosas para que realmente a gente consiga evitar as contaminações. Vamos analisar um pouco o que o Covid-19 ele provocou, né? Covid-19. Realmente foi um período assim de 3 meses ou mais, né? Que já vinha antes e ainda não acabou. Ele provocou realmente uma série de coisas no país, né? Que é importante a gente analisar. Primeiro, a parte mais triste, todas essas infecções e óbitos. O pessoal está falando que essa semana, hoje, amanhã, a gente atinge aí 1 milhão de infeccionados, mas, veja, nós temos 209 milhões de habitantes no Brasil. Então, é uma porcentagem mínima, nem 0,5%. E mais ou menos 50 mil óbitos. Dizem que hoje, talvez, ou amanhã, atinja essa quantidade. 5%. Nós vamos ver que o mundo está. Até que o Brasil, nessa parte de recuperação, vamos dizer assim, não está mal, mas está exatamente com esse problema. E, enquanto a vacina não chegar, nós vamos viver esse drama. E a vacina não vai chegar esse ano. Se chegar, vai ser no fim do ano, no ano que vem, talvez. O teste, sim. Esse a gente tem que fazer. Temos que, agora tem até aí os testes da Mendelix, que é rápido para burro. Vamos fazer para, pelo menos, saber se você já pegou, de modo que você está livre, em princípio, ou se realmente a coisa ainda está correndo risco.
Então, enquanto a vacina não chegar, os hospitais precisam fazer todo esse controle de manter leitos disponíveis, não podem ficar lotados, porque aí é aquela história lá de escolher quem vai morrer ou não. Então, tem que nivelar. E é gozado que nesses países que a gente está vendo, todo dia a gente está vendo na imprensa, tem países que estavam já controlando, de repente volta. Cuidado, cuidado que as pessoas devem tomar. E o isolamento está aí, persistente. A gente vai ter agora algumas etapas de liberação desse isolamento, mas devagar, e ele marcou muita coisa. Quer dizer, essa experiência que nós tivemos de ter esse isolamento, todo mundo em casa, somente algumas coisas trabalhando, funcionando, foi realmente uma experiência bem diferente, bem interessante, triste de alguma forma, mas algumas coisas a gente aprendeu e, com isso, conseguimos conviver com ela. E, dessa vez, né, não é pelo menos um problema típico do Brasil, é um problema mundial. O mundo todo está sofrendo esse drama, tem já mais de 8 milhões contaminados no mundo, e veja aqui, 445 óbitos, quer dizer, mais de 5% daqueles que tiveram a contaminação, enquanto que no Brasil está menos de 5%. Então, aí, pelo menos, mostra que os hospitais no Brasil estão conseguindo salvar mais vidas do que a média mundial. O pessoal critica, fala, tal, mas os números estão aí e não mentem. Está mais ou menos empatado, mas não está maior. Mas esse fato de ser uma pandemia mundial, no mundo todo, tem também essa característica de que o Brasil não está isolado nesse ponto. Quer dizer, está todo mundo realmente sofrendo isso, e com isso todas as economias também é que estão passando por esse drama. As consequências disso, pessoal. Muita gente perdeu o emprego, principalmente os autônomos, aquelas pessoas que não têm um vínculo mais forte com o emprego, mas a quantidade de pessoas, e cada dia que passa, esse número vai aumentando, e as empresas têm que tentar não fazer isso, não demitir, manter os seus colaboradores. Mas, às vezes, a própria situação financeira impede isso. Então, está um processo aí, e talvez vai demorar um pouco também, para quando a coisa normalizar, essas pessoas todas recuperarem, né, o que elas perderam, o emprego que elas perderam. E muitas empresas também fecharam, né? O número que eu tenho aí é 1 milhão de empresas que fecharam. Algumas, talvez, que já estavam, vamos dizer assim, na bacia das almas, e realmente foi a gota d'água que fez com que elas encerrassem as atividades. Mas isso provocou uma redução, vamos dizer assim, da economia, quer dizer, o PIB vai diminuir. E a população como um todo, todos, empobrecemos. Né? Dizemos aí que empobreceram 5%, outros falam que é 10%, voltamos 5 anos para trás, tal. Porque a economia, quando ela para, não se produz. Então, imagina aí um monte de gente produzindo, de repente para, então vai faltar produto, vai faltar mão de obra, vai faltar remuneração. Aqui eu gosto de contar uma historinha em que, se nós tivermos um conjunto de pessoas, onde uma compra da outra, a outra compra do vai recebendo dinheiro e compra do outro, vai recebendo dinheiro e compra do outro. Se a gente quebrar essa cadeia, que é o que aconteceu, o isolamento, eles ficaram fechados, então as pessoas deixaram de gastar e assim por diante, todo o processo econômico se reduz, não se vende, não se produz, não se compra, e aí as pessoas deixam de usufruir daqueles benefícios que elas têm quando compram, seja um produto, seja um serviço. E esse fato, né, de que um deixa de pagar o outro deixa de pagar um, vai criando essas dívidas, vai deixando de pagar, e é por isso que eu sempre conclamo, se der para pagar, pague. Porque se você, no momento que você deixa de pagar um fornecedor seu, você está quebrando um elo.
como consequência, o que vai acontecer? O teu fornecedor vai ter que deixar de pagar o fornecedor dele. E aí você espalha essas dívidas pela cadeia. E eu posso dizer uma coisa, pessoal: dívida é horrível. Meu pai, uma vez, estava assim, estranhei, falei, pai, o que você tem? Ele estava, morreu alguém? Ele falou, não, é que eu não consegui pagar hoje uma dívida que eu tinha. Então, eu acho assim que a gente fica nessa situação que essas imagens mostram, desesperada, porque você não vê solução. Você fala, bom, tudo bem, eu devo, mas não tenho. Vai no banco, o banco não empresta, não tem. E aí, sofre. E isso também vai acontecer com o Brasil. O Brasil, porque o governo agora está aí despejando dinheiro, está dando R$ 600 para um monte de gente, está suprindo aí, está deixando de receber impostos, né, por causa de toda essa paralisação, e com isso, evidentemente, o que acontece? Vai haver um déficit governamental muito forte. Aí todo mundo fala, o governo pode imprimir e tal. No momento que o governo imprime ou solta dinheiro sem ter essa reserva, causa inflação também. Embora a situação atual está tão ruim que nem inflação ela provoca, porque as pessoas não têm dinheiro para ficar comprando com esse dinheiro a mais que está entrando na economia. Mas, enfim, é uma situação delicada também nesse sentido. Bom, esses foram os principais efeitos que a gente tem com essa pandemia, com esse isolamento, com tudo isso que está acontecendo. Uma situação totalmente inédita, nós nunca tínhamos passado por isso. Quando eu recebi a notícia no dia 17 de março, fazem exatamente 3 meses, que, olha, vai ter que ficar em casa. Sabe o que eu falei? Eu falei assim, bom, não vou aguentar ficar uma semana em casa, não vou aguentar. Eu já no fim de semana não aguento a gente ficar em casa. E olha, cheguei, não é uma semana, é até o fim do mês. Não é até o fim do mês, é mais o mês de abril. Aí, mais o mês de maio, junho. Então, está terrível. A gente tem que se habituar. Eu até fiz um vídeo que chama como é que eu resolvi aqui a vida como ela é. Eu mostro como é que eu me virei e fazendo as coisas em casa. Você precisa ter muita força de vontade de sentar e trabalhar e fazer alguma coisa útil. Não pode só ficar lá no WhatsApp, tem que olhar uns vídeos no YouTube mais interessantes, tem que fazer atividade física, né? Nem que seja ficar correndo na sala. Então, a vida tem que continuar. Uma coisa boa, né, se é que a gente pode dizer que é uma coisa boa que essa pandemia toda provocou, foi um aumento no uso da tecnologia. As pessoas começaram a usar mais a tecnologia. E diria o seguinte, se não fosse a tecnologia, nesse momento que nós estamos atravessando, esse isolamento teria sido muito, muito mais terrível. Então, vamos ver como é que a tecnologia nos ajudou nesse período. A primeira coisa foi o home office. O home office realmente já vinha acontecendo devagar, muitas pessoas com resistência, as empresas também, e ela ocorreu e de forma bem positiva. Falo com a maior parte das pessoas, estão trabalhando em casa, é evidente que há necessidade aí de uma responsabilidade da pessoa muito maior. Você está em casa, não tem um chefe te olhando, tal. É evidente que você tem os teus desafios, as tuas necessidades de fazer, e as pessoas estão aguardando que você faça. Mas, sem dúvida, que exige uma disciplina muito maior. Você está em casa, criança ao lado, aí, como mostra essa foto, preguiça, tal. Então, e ele vai perdurar, ele vai continuar, mesmo depois dessa pandemia. Outra coisa fantástica é exatamente isso que nós estamos vendo aqui agora, né? Videoconferência, reuniões virtuais. Nossa, isso já existia antes, mas quase ninguém usava, e agora para tudo que é lado, né? Só de lives, são 10, 15 por dia que a gente tem à disposição, uma essa que nós estamos tendo aí, e funciona. As pessoas te veem, te ouvem. Eu até aqui estou com o PowerPoint, porque eu sempre gostei de falar com o PowerPoint. E aí, pelo menos, vocês estão vendo uma figurinha, não estão vendo a minha cara, que não é tão bonita assim. Então,
a videoconferência realmente tem muito recurso, permite um monte de gente trabalhar simultaneamente, isso foi muito positivo. Outra coisa, isso também, eu acho que vai continuar. Quando terminar o isolamento, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu não vou me arriscar a sair da Zona Norte para ir para a Zona Sul, para pegar um trânsito como esse. E eu pegava um trânsito como esse aí, pelo menos umas 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. Pô. 1h30, 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Terrível. Então, acho que o trânsito vai melhorar, que eu considero esse um dos maiores problemas, pelo menos da nossa cidade aqui em São Paulo. Outra coisa que também bombou para burro, né, que está explodindo aí, é o e-commerce, de todas as formas. Quer dizer, as pessoas estão comprando via internet, uma coisa que já existia, mas que agora, então, está aumentando bastante, as empresas estão aproveitando essa oportunidade. E quando a gente fala na palavra e-commerce aqui, a gente tem que pensar de uma forma bem ampla. Não só, por exemplo, em você fazer um treinamento via internet, como você também comprar comida. A comida tem o problema de que você pode até fazer o pedido pela comida e essa entrega tem que ser relativamente rápida, né? Então, hoje que você sai na rua, você só vê esses motoqueiros aí levando comida para tudo que é lado. Está funcionando. Mas falando em tecnologia, pessoal, eu tenho certeza que se, sei lá, daqui a 1 ano e meio, 2 anos, a gente tiver uma outra situação semelhante a essa, não vai ser mais com motoca que o pessoal vai entregar a nossa comida, viu? Não vai, não. Vai ser assim. Drones. Aí a gente vai falar assim, nossa, você lembra quando teve o último isolamento aí? A gente, para pedir uma comida, tinha que vir uns carinha lá, montado na moto, com a comida nas costas, coisa mais antiga, né? Isso você pode escrever, daqui a 1 ano vai ser tudo via drone. É só o primeiro restaurante inventado de entregar comida com drone, que a moda vai pegar e todo mundo vai fazer. Porque é uma tecnologia que já está dominada. Aqui no Brasil, você sabe por que não pegou rapidamente essa tecnologia? Teve um cara aí que mandou o drone para entregar lá um pacote, o filho da mãe roubou o drone. Pegou o drone e ficou com ele. Brasil, né? Estou brincando. Bom, então esse isolamento social provocou aí essa série de coisas. E veículos autônomos também é uma realidade já, isso aí. E, de qualquer forma, talvez o veículo não precisando do motorista, tal, já garante mais. Então, vou falar um pouco dessas tecnologias que emergiram. E o mais importante nesse desenvolvimento tecnológico não é nem tanto do lado de quem desenvolve, porque quem está desenvolvendo tecnologia está lá fazendo as pesquisas, desenvolvendo produto, a coisa sai, tem dificuldades, vai continuando. O maior problema da tecnologia é você ter consumo, as pessoas consumirem. Existe uma resistência tremenda, porque é difícil, às vezes, você usar uma tecnologia. Mesmo um carro autônomo, aí, pô, você vai se sentir meio estranho lá. Então, esse isolamento provocou um uso muito intenso da tecnologia. Então, pessoas leigas que não têm nada a ver com tecnologia, hoje estão craque em ver as coisas numa live ou acessar. Evidente, esse processo começou com o smartphone, né, com o celular. E a molecada aí dominando tudo, o dia todo e tal. Mas isso que é muito importante. A tecnologia em si, ela demanda as duas coisas. O cara que consome e, principalmente, que sabe consumir, porque não é fácil consumir, às vezes depende aí de uma série de macetes, conhecimento, e o que produz. E o que produz necessita de consumo, que as pessoas consumam, paguem por isso. E aí, esse movimento aí foi beneficiado por esse isolamento que nós tivemos. Assim como a geolocalização, que já está evoluindo, que facilita esse transporte. E aqui eu vou falar do que tem hoje de tecnologia, já que nós estamos falando de tecnologias que estão prontas para serem utilizadas. Depende apenas de o público achar que deve usá-la e adquiri-la. Localização de pessoas, né? Um chip localizado dentro da pessoa para saber onde é que a pessoa está, a pessoa ser localizada facilmente, principalmente crianças, então não vai ter que ter aquela necessidade de estar sempre junto, fiscalizando a criança.
A inteligência artificial, a gente está trabalhando pesado nisso, a robótica, onde então os computadores vão dominar alguma parte do nosso trabalho cultural, né? Substituindo pessoas de atendimento, pessoas que fazem um trabalho que dá para que um robô substitua. Eu vi ontem um vídeo de uma lanchonete que é tudo via robô e inteligência artificial. Em vez de ter lá garçonete e tal, é um robô que pega, faz o que o cliente pediu, lá um sanduíche ou um suco, ele produz esse suco, o robô, e depois vai lá e entrega na mesa para o cliente. É evidente que isso depende de um machine learning, que é exatamente um processo de você ensinar a máquina, quer dizer, você precisa programar a máquina para que ela faça, porque o robô ou os sistemas de inteligência artificial não fazem tudo sozinho, eles dependem de alguém colocar isso. Reconhecimento de voz, né? Hoje você tem esses sistemas, esses da Apple, da Amazon, do Google, esses que responde, você pergunta, ele responde, né? Você pede para ele apagar a luz, para fazer um monte de coisa, e principalmente esse negócio de tradução simultânea. Sabe que chegou um momento da minha vida que eu parei de viajar, porque eu odiava chegar num país e não entender o que os caras falam, ter dificuldade de saber o que aquele letreiro está querendo dizer. Quando o cara fala, você não entende, você tem dificuldade de se comunicar. Esse processo de tradução simultânea, isso vai resolver todos esses problemas. E já tem agora sistemas em que você fala, já traduz, né, um microfone traduz, e a pessoa já entende no idioma dela. Reconhecimento facial também diminui muito a criminalidade, porque essas pessoas são reconhecidas com facilidade, diminui muito os acessos das pessoas em qualquer lugar, não precisa ficar botando o dedo ou se identificando, o próprio reconhecimento facial já faz com que a pessoa possa entrar ou não. Outra coisa é esse negócio de holografia. Holografia nada mais é do que um processo que coloca na sua frente uma imagem da pessoa que está distante. E com isso você conversa com ela, não é ela que está lá, é exatamente uma iluminação especial, holográfica, que simula a pessoa. E aí, já pensou, assim como nós estamos tendo hoje reuniões virtuais através do computador, eu estou com um computador aqui, tal, vocês estão me vendo pela tela do computador, daqui a 5, 10 anos, vai sentar todo mundo numa mesa, você vai estar na mesa, e as outras pessoas que você está conversando vão estar lá, não vou dizer que é exatamente como não tem pele, não tem nada, mas a imagem delas vai estar sentada na mesa igual a você. E realidade virtual, que é você também simular viagens ou situações, né, através de óculos que realmente dão toda a impressão que você está vivenciando aquele momento realmente, né? Quando minha mulher agora fala assim, vamos viajar, eu falo, para onde você quer ir? Paris. Vou lá, pego o sistema que tem lá de realidade virtual da cidade de Paris, falo, vamos botar máscara aí, vamos lá. Não precisa mais de passagem, não precisa pegar avião, senta no sofá e viaja à vontade. E outras coisas, cursos, tudo. Outra coisa é o negócio de ciências de dados, pessoal. Vocês do iOS, principalmente, aí que estão estudando tecnologia, que estão estudando novas tendências, ciências de dados é uma coisa que está evoluindo muito. É você tomar decisões, é você saber o que está acontecendo através da análise de dados, que hoje é infinita. Quer dizer, hoje os sistemas de computação, eles armazenam tudo que acontece, tudo que alguém compra, vende, faz, tal, está sendo armazenado. A capacidade de armazenamento das máquinas hoje é terrível. Então, com isso, as decisões ficam mais fáceis, as correlações, você saber quem gosta disso, quem gosta daquilo, que idade a pessoa normalmente tem. Então, todo esse processo também, isso aí é uma coisa muito interessante de vocês se aprofundarem. E nós estamos também à beira não, porque o Brasil já está também começando rapidamente com isso, mas o mundo, você viajando para o exterior, você já vê muita coisa em 5G, e é realmente uma tecnologia que vai resolver violentamente esse problema de internet.
que hoje já está legal, né? A gente está vivendo isso nesse instante aqui, mas sem dúvida que às vezes eu estou falando aqui e talvez a tua máquina aí que você está ouvindo dê uma travadinha, né? Por quê? Porque é muita coisa sendo transmitida e aí algumas operações são interrompidas devido à velocidade limitada que a internet tem, né? Imagina quantas pessoas nesse momento estão falando no WhatsApp, estão se comunicando, estão olhando, estão com o computador ligado e tal. Chega uma hora que a rede da internet, né, as antenas, tudo, não tem a capacidade de absorver tudo isso. O 5G é enésimas vezes mais rápido e, com isso, vai resolver bem esse problema e permitir, então, que você tenha uma comunicação muito maior entre os elementos da indústria, né? A indústria 4.0 depende muito dessa velocidade de transmissão de dados, porque as máquinas estão interligadas e se comunicando. Então, quando dá defeito num produto, a outra máquina já manda parar, tal. Ou se ela detecta uma coisinha errada aqui, ela já avisa a máquina anterior, para de produzir que você está fazendo coisa errada, tal. Então, tudo isso vai evoluir e, principalmente, essa comunicação entre as coisas, né? O internet das coisas, IoT, onde as coisas vão se comunicando umas com as outras e tomando decisões, fazendo as coisas acontecerem. Qualquer objeto está conectado. E você também. Então, conforme você passa num lugar, já aciona uma série de iniciativas baseado na sua presença. Enfim, pessoal, eu quis dar essa abertura porque exatamente uma das consequências dessa pandemia que nós estamos vivenciando é exatamente esse desenvolvimento, essa visão da tecnologia. A tecnologia realmente apareceu, né? Ela, até pessoas mais idosas que não queriam saber disso, aderiram. Está todo mundo agora, opa, vamos ser a favor da tecnologia. Muita gente ainda era contra, não, tecnologia, não, eu prefiro viver como antigamente e tal. Então, eu acho que essa situação que nós estamos vivendo, ela quebrou esse trauma. E aí todo mundo agora vai mergulhar de cabeça. Ontem eu estava numa palestra também, e uma pessoa falou que é incrível como está diminuindo a quantidade de jovens que vão estudar tecnologia, né, nos cursos de ciência da computação, sistema de informação, porque não é fácil, é meio complicado, é meio difícil, mas é a única profissão que não tem falta de emprego. Mesmo antes, no ano passado, quando a gente estava vivendo aquela crise de desemprego, nós já tínhamos uma dificuldade tremenda de arrumar programadores. Então, estudem programação, estudem tecnologia, qualquer que seja ela, porque é emprego garantido. E é gostoso. É um pouco difícil de você captar. Eu estou lendo aqui um livro, Inteligência Artificial. É um livro super antigo. E esse livro aqui, eu estou lendo ele, eu não estou entendendo 20% do que está escrito. Ele é muito profundo, mas tem que insistir. Vamos insistir. Aí, acho que aos poucos, eu vou pegando, chega uma hora que você entende. Não pode só pensar em ler coisas fáceis. Bom, pessoal, falamos, então, de que estamos vivendo, dessa situação totalmente diferente. O que isso trouxe? Trouxe tristeza, de um lado, mortes, do outro lado, novas ideias, novas tecnologias, e agora nós estamos, em princípio, perto do fim desse momento. E essa palestra aqui, dicas de como chegar lá, enfim. Eu vou tentar aqui, então, agora, dar algumas dicas para vocês de como tocar sua vida, de como se sair bem no lado profissional, no lado onde você está trabalhando, e depois vou falar dos, já agora bem batidos, princípios de qualidade de vida, que também eu acho que é fundamental você seguir. Então, primeiro vamos falar dos 10 princípios da boa gestão. É também uma palestra que eu fiz há um tempo atrás, ela é relativamente recente. É assim, fazer uma gestão é complicado, né? Principalmente se você for chefe. Se você for... E todo mundo é chefe, né? Desde o presidente, depois tem o gerente, o diretor, o gerente, o chefe.
Se você tiver uma pessoa, e você mesmo, se você for o último lá da cadeia, você também, de alguma forma, é chefe de você mesmo. Então, como é que a gente deve fazer um bom trabalho, né? Como é que a gente deve se sair bem profissionalmente? Vamos às dicas. 10 princípios, 10 dicas. Bom, primeiro princípio, trazer gente de fora, gente boa. Então, se você tem uma empresa, se amanhã você montou um negocinho aí e tal, procure trazer gente de qualidade. E saber demitir. Saber demitir significa que às vezes você tem um cara, puta, o cara é boa praça, o cara é super legal, você gosta dele, você é amigo dele, mas não vai. O cara não produz, o cara não está afim, o cara demita. Então, na vida, você tem que escolher as pessoas certas para trabalhar com você. E não é fácil, porque você não vai achá-las logo de cara. Então, você vai ter que pegar, trabalhar um tempo e ver. Se é boa, opa, pega e vamos em frente. Se não, de alguma forma, descarta. Segundo princípio, treinamento. A gente vê o iOS aí, o iOS é um negócio espetacular. Eu dou aula lá de vez em quando, faço minhas palestras, cedo lá um material didático. É chamar de molecada, tá? Já são íntimos. É um negócio impressionante. É impressionante a diferença entre uma pessoa que está cursando, que está concluindo o iOS, quando você compara ele com um outro jovem. E aí independe até da classe social, independe de tudo. Eles aprendem, e aí por isso que também aqui eu estou reforçando esse ponto, não só a parte profissional, né, a parte de tecnologia, a parte do que interessa, de economia, coisas que são importantes para o trabalho, como também para a qualidade de vida, que é tão importante quanto ou mais. Então, precisa ser o ser completo. Então, você precisa treinar. E esse treinamento é curso, leitura, você fazer cursos, você tem YouTube, em vez de ficar no WhatsApp ou no Instagram o tempo todo, dá um pulo no YouTube, eu vou mostrar depois alguns vídeos que eu tenho lá. Então, treinamento, estudo, educação, seja um CDF, não tenha vergonha se a pessoa te chamar disso. Você sabe o que é isso, né? E se tiver medalhinha para chegar em casa de primeiro, segundo, terceiro lugar, leve sempre uma para casa. Estudem, tem que estudar muito. Terceiro princípio da boa gestão. Você tem que entender o seguinte, a gente vive num país capitalista. Nosso regime é capitalista. É diferente de um regime socialista, comunista, onde o governo manda. Porque qual que é a grande diferença? Que no nosso regime, você tem a filha da mãe da concorrência. E eu falo filha da mãe, mas é ela que nos levanta, é ela que nos faz inovar, é ela que nos persegue o tempo todo, tenta ser melhor que a gente e provoca a gente para a gente ser melhor que eles. Então, você não pode dormir no ponto. Você não pode chegar a qualquer coisa que você fizer, produto, um serviço, você não pode falar assim, não, agora está legal, estou fazendo esse serviço aqui, está dando certo para burro. Se estiver dando certo, não vai passar uma semana, um filho da mãe vai copiar de você. Lógico, vivemos num país capitalista, a iniciativa é totalmente livre, cada um pode copiar o que o outro faz. Tem esse negócio de patente, mas não funciona em todos os sentidos. E aí, então, você tem que inovar. Aqui tem alguns exemplos do que eu inovei na minha vida, né? A DVPL, Microsiga, o primeiro sistema em microinformática, o Proteus, ou depois com a RPFlex, fazer o sistema na nuvem. Em todas essas iniciativas, quando a gente começou a fazer, até no Netas, o pessoal falava assim, dava uma risada. Todas essas iniciativas. Imagina se isso aí vai dar certo, você está louco, não sei o quê. Porque quando você inova, as pessoas falam, isso aí não vai funcionar, pô, nunca ninguém fez. É exatamente por isso, porque você está inovando, estou criando. Então, terceiro princípio. Quarto princípio é o seguinte, você não está no mundo sozinho. Não está. Não adianta você querer fazer tudo sozinho. Então, você precisa arrumar parcerias. Parceria. Quer dizer, é evidente, se você tiver um micronegócio, um negócio, uma empresa, tal, você vai ter seus colaboradores.
Mas os teus colaboradores, eles, vamos dizer assim, fazem praticamente parte do seu corpo, aqui, da sua empresa. Isso não é suficiente para você vencer no mercado, para você se expandir, para você conquistar mais clientes, para você conseguir melhores produtos. Então, você precisa pensar nisso. Franquia é uma coisa espetacular, negócio que já está bem regulamentado, funciona bem, e você invade o mundo com as franquias. Porque você vai abrir novas unidades da sua empresa sem investir um tostão, porque é a pessoa que está lá, a pessoa conhece a região, então ela vai ser muito mais eficiente do que se você mandar uma pessoa para lá. Terceirizar, quer dizer, não quero fazer tudo sozinho, terceiriza. Aí a pessoa vai fazer, você paga ela se ela fez, se não fez. Então você pode ter uma equipe de colaboradores sua própria, pequena, e terceirizar uma série de coisas, que são pessoas que vão fazer o seu trabalho e vão ter uma autonomia, vão ter uma receita que você vai pagar. E canais de franquias é a mesma coisa. E também, quando você crescer mais, exportar, porque o Brasil é isso, o mundo é isso. Então, tem que pensar sempre em exportar. Quinto princípio da boa gestão, ele é um princípio que eu peguei lá dos princípios lunetas, que nós vamos ver daqui a pouco. E eu fiz questão de colocar aqui, porque esse princípio aqui ele é válido tanto para a qualidade de vida, quanto para a tua vida particular, como para a tua vida empresarial, que é o que nós estamos falando aqui. Estudar, 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 ler, aprender, assistir vídeo, ouvir, tentar entender, apanhar, tentar de novo. A vida é isso. E você vai sentir uma satisfação, um orgasmo, quando eu falo, como eu sempre falo, quando você chegar lá e resolver o problema que você estava há um dia, 2 dias, uma semana tentando resolver, ou um vendedor, quando foi lá, tal, e conseguiu vender o negócio. Você precisa ter esses momentos de satisfação. E é você se desenvolvendo, você evoluindo, que você vai conseguir isso. Se você ficar sempre na mesma, não, aqui está bom, está satisfeito, estou satisfeito, vou manter, vou ficar assim o tempo todo, não vou evoluir. Além de você, aos poucos, ficar para trás, você não tem esses momentos de alegria que só são causados exatamente porque eles são difíceis. Eles necessitaram que você se esforçasse um bom tempo para chegar lá e conseguir aquilo. Se fosse tudo fácil, não teria felicidade. Vou contar uma que eu contei ontem, que eu achei muito bacana. Eu, na minha infância, quando eu tinha uns 7, 8 anos, o São Paulo Futebol Clube, eu vou ter um sarro aqui dos corintianos, era, sim, campeão, tricampeão, bicampeão, só ganhava. Mário, Savário, Mauro, Bauru, Noronha, Friaça, Ponce, Leônidas, Remo e Teixeirinha. Era uma seleção. Então, São Paulo só ganhava. São Paulo. Aí meu pai falou um dia assim para mim, pô, Ernesto, você está meio macambuzo, sorumbático aí, triste. Não estou triste, pai. É que não estou sem motivo para ficar alegre. Mas como assim? Só ganha, São Paulo só ganha. E aí um dia meu pai viu meu amigo, contente, corintiano. Aí meu pai falou assim, olha aí, Ernesto, olha como teu amigo Zé Luiz aí está contente, está pulando de alegria, tal. Zé Luiz, por que você está tão feliz assim, tal? Porque o Corinthians ganhou uma partida hoje, o Corinthians ganhou uma partida. Desculpa os corintianos. Mas eu estou querendo mostrar esse exemplo para dizer o seguinte, que a felicidade ela só existe se você realmente lutar por ela, ter dificuldades para atingi-la e não for fácil. Porque se for fácil, não dá alegria. Não dá. Coisa normal. E aí, aos poucos, você vai ficando naquela, né? Sexto princípio, programas de qualidade. Aqui, de uma forma geral, as pessoas elas gostam de relaxar na qualidade, né? Fica lá, tá bom assim, tá bom. E qualidade é uma coisa que você tem que estar o tempo todo perseguindo, fazendo, tal. Porque senão... Interação com os clientes. Aqui eu diria assim, de uma forma geral, interação com todo mundo. Então, a gente sempre fez no nosso trabalho reuniões, eventos, né? A gente até tem um hotel que a gente montou com muito sacrifício, mas só para levar os clientes para lá, para fazer uma amizade mais forte. Então, procure ser amigo das pessoas. Inimigos só vão te ferrar. Oitavo princípio, conhecer os concorrentes. E isso também é muito importante. Nós temos, na nossa organização, vamos dizer assim, empresarial,
esse negócio de associações e sindicatos. Aí você vai falar assim, eu não vou frequentar, aí só tem concorrente lá, pô, o que eu vou fazer lá? Tal? Exatamente, você vai conhecer os concorrentes, vai bater o papo com eles, vai ter novas ideias, conversar com eles. E, principalmente, no sindicato, você vai conseguir vantagens para o setor. A Elaine, minha mulher, ela tem o salão de beleza. Agora teve aí um problema, está tendo esse problema do retorno, por exemplo. Pô, eles se uniram, todos os cabeleireiros se uniram, donos de salão, e com essa força incrível, foram lá no governo e falaram, estão colocando as suas necessidades, os seus desejos, as suas opiniões. Então, por quê? Porque estão se unindo. Então, o concorrente não é inimigo. Ele é inimigo no sentido de uma venda, de um produto, tal, mas eticamente. E aí tem outras associações como essas aí que vocês estão vendo aí, que também permitem isso. Aí, só para falar, já que estamos falando de gestão, o maior problema da gestão é essa mesmo que vocês estão vendo aí. Tutu, grana, largão, money, dólares, euros. Você tem que ter grana para tocar um negócio, porque sem grana você não consegue evoluir, você não consegue crescer rapidamente. Então, ou você consegue a grana do lucro, e normalmente, no começo de uma atividade, não dá muito lucro, ou você tem grana, e normalmente você não tem grana, porque você está exatamente começando um negócio para ter grana, ou você recorre a fundos de investimento. E vocês, né, essa geração de jovens atuais aí, o que se fala em startup, meu amigo, é mais startup do que empresa, nunca vi. Todo dia um cara lá, não, vou montar uma startup, é válido. E a startup tem como princípio esse, pegar um fundo de investimento que investe, crescer rapidamente e tal, para aumentar o faturamento, depois vai pensar no lucro, enfim, tem todo um esquema aí, assim como stock options, que é você, em vez de dar uma remuneração para os seus colaboradores, você dá um pedaço da empresa, você dá ações para eles. Nós estamos agora adotando isso, inclusive, no nosso negócio, onde a remuneração... E aí o colaborador ele recebe com base no lucro da empresa. Então, ele vai trabalhar dobrado, porque ele vai querer que a empresa dê lucro, e todos vão ganhar com isso. Se todos fazerem parte desse processo, vai ser ótimo. Tá? Projeto sócio-colaborador que nós estamos tentando aí difundir. E o último princípio é você ter os números da tua empresa na cabeça. Você tem que saber quanto você fatura hoje, quanto você fatura por mês, quanto você fatura por produto, quanto você fatura por cliente, quanto você gasta de conta de água, de conta de luz, com o contador, com a matéria-prima, com as máquinas, com o aluguel do prédio. Você tem que ter na cabeça tudo isso, para tomar decisão. Pô, não. Antes de começar essa palestra aqui, eu recebi um telefone da Mônica, que deve estar nos ouvindo aqui, e ela perguntou, paga um negócio aqui ou não? Eu já sabia quanto tem em caixa, se vai, não vai e tal. E já tomei a decisão. Isso é de um bom sistema de RP. Pode ser o RP Flex, pode ser outro qualquer, mas você precisa ter um RP na tua empresa que funcione. Eu coloquei aqui um 11 princípio, 11º princípio, justamente pela situação que nós estamos vivendo. Quer dizer, você precisa torcer, né? Acho que a palavra correta aí é torcer para que o país não tenha crise. Né? Porque nós estamos tendo essa crise agora, mas desde 1960 eu passei por umas 10 crises, né? Desde a queda do Jânio, do João Goulart, do Collor, morreu o Tancredo, caiu a Dilma. São crises. Então, torcer para que não aconteça. Essa crise aqui é mundial, por isso que eu falei no começo. Essa, pelo menos, não dependeu, não foi motivada aqui pelo Brasil, foi uma mundial mesmo. Mas, olha, a crise é um negócio que você tem que torcer para não ter. Então, é isso, pessoal. Esses são os 10 princípios. Nossa, os slides aqui estão horríveis. Bom, mas eu vou falar. Não podia deixar de terminar essa palestra aqui sem falar nos 10 princípios de qualidade de vida, né? Os princípios do Netas. Eu tenho certeza que muitos de vocês já conhecem, né? Estão lá no livrinho do Dicas de Como Chegar Lá. E aí é cuidar desse teu instrumento aqui, que é o teu corpo, pessoal. Teu corpo, a tua cabeça, a tua mente, tudo isso é um processo muito complicado. E você tem que cuidar muito bem disso. Você tem que realmente tratar com inteligência. Então, vamos rapidamente falar nesses 10 princípios. Atividade física. Então, por exemplo, na pandemia, aqui,
Eu corro aqui. Mas só tem 3 metros. Eu corro sem sair do lugar. Tem um pezinho lá, fico levantando peso, pulando, fazendo abdominal. O corpo, não sei porquê, necessita que você faça exercício. Se você não fizer, você engorda, você fica frágil, você envelhece mais rapidamente. Segundo princípio da alimentação. Então, nós estamos cuidando do nosso corpinho, né? Precisa cuidar bem dele. Então, a alimentação tem que ser equilibrada, tem que ser orgânica, não ficar comendo muito, né? Ainda mais agora em casa, está todo mundo engordando, então tem que caprichar aí em comer pouco. Aí tem os princípios, vamos dizer assim, da vida mental aqui, né? A cabeça, essa é complicada. Então tem um princípio que é a espiritualidade, viver a própria. É uma coisa delicada aí. Religião, se é que Deus existe, não existe, dá para pedir alguma coisa para ele, não dá. Acredito que vem depois da vida. Espiritualidade. O importante na espiritualidade é você ser uma pessoa que, na hora de dormir, ou quando você está numa situação meio assim, chata, de você imaginar que a vida tem algum sentido, que isso aqui tudo não foi de graça. Então você tem que acreditar em alguma coisa. O que vem depois da morte, pessoal, eu acho que não é o momento nem de discutir, porque ninguém conseguiu descobrir e nem vai descobrir tão cedo. Talvez não descubra, né? Mas, de qualquer forma, você tem que ter pelo menos uma religião no sentido de pedir quando você está tendo dificuldade e de você pensar principalmente numa frase: no fim, tudo dá certo. Ou então, isso passa. E eu acho que isso passa de acordo com alguma coisa superior que tem por aí que faz as coisas acontecerem. Um outro princípio, eu coloco esse princípio porque o momento de dormir, né? Dormir o suficiente para sentir-se descansado. Eu renego o cara dormir o dia todo. Nem porque tem tempo, não. Mas você tem que dormir para exatamente... Quer dizer, o momento de dormir é um momento que você tem que valorizar, né? Eu, antes de dormir, eu faço toda uma reflexão do que eu fiz durante o dia, do que eu vou fazer amanhã, e penso nas coisas boas, tento entender melhor porque estão acontecendo algumas coisas ruins. Então, é o único momento que você está realmente sozinho, né? Você está lá na cama, vai dormir, naquele momento você está sozinho. Então, converse consigo mesmo para entender melhor a vida. Bom, então cuidamos do corpo, cuidamos dessa parte espiritual, e aí tem os 2 princípios de relacionamento, né? De você se relacionar com as pessoas. Então, amar, né? A família, os amigos. Esse verbo amar pode ser desde uma paixão que você sente arrepio quando vê a pessoa que a gente... Não, é assim, a gente arrepia quando a gente vê a gente que a gente gosta, né? Uma coisa mais estranha do mundo, né? Tá apaixonado, mas é muito gostoso. Não por ser rejeitado, né? Porque aí é fogo, né? Mas você tem que amar todo mundo, não é só a sua esposa, o seu marido, seus filhos. Você tem que amar teus amigos, até teus inimigos, né? Como eu falo aqui, inimigos, jamais tê-los. Então, não tem inimigos. Pô. Tem situações assim que, às vezes, tem um cara tal, ele se sacaneou. Se ele te sacaneou, primeiro você tem que analisar por que ele fez isso. Normalmente, ele fez até sem querer. Ou ele fez porque não tinha outra saída, ele não queria fazer. E se fez te ferrando, você tem que pensar que você também já fez isso. Está numa situação lá, tal. Mesmo quando você marca um gol no time adversário, você está sacaneando o teu adversário. Mas você está fazendo isso não é de sacanagem. Você está fazendo isso porque faz parte da vida. Eu não tenho um inimigo. Posso dizer isso com toda sinceridade. Minha mulher às vezes fala, pô, mas não é possível, né? Se você ainda está falando com esse cara, eu tô, mas ele te ferrou. Eu sei, mas ele é meu amigo. Tem que ser assim, pessoal. Depois temos aí um que nós já falamos, que esse acho tão importante que eu coloquei nos 2, na boa gestão e aqui. Ler e estudar. Estar sempre bem informado, né? E o legal é que quando você começa a entender, quando você começa a ver como é que as coisas são, não importa a disciplina em si, você vai começar a gostar de ler e estudar. Então,
YouTube, livros, jornais, leia. E o outro também tem a ver com isso. Agir com ousadia, calma e persistência. Então, ousadia, pessoal, é você não ter medo de fazer as coisas, porque vai dar errado, não sei o que e tal. Não, vai lá e faz. O máximo que pode acontecer é não dar certo. Mas aí você pelo menos tentou, então você está mais tranquilo. Não, tentei, não deu certo. Agora, se arrepender pelo que você não fez e que depois de algum tempo você vê, puta, se eu tivesse feito, eu estaria feito. Feito no sentido de tá bem na vida. Até pedir para namorar com alguém, está em dúvida, vai lá e pede. Por máximo que pode acontecer é ela dizer não, né? Se disse não, tudo bem, resolveu o problema. Então, seja ousado, seja calmo, né? Se você receber um não, não começa a dar esporro, não começa a ficar nervoso, agitado e tal. Aceite. Aconteceu. Na vida as coisas estão acontecendo toda hora. Pô, coisa boa, coisa ruim e tal. A pessoa, se perder a calma, ficar nervoso, além de ficar ridículo, você fica ridículo quando você fica nervoso. Você perde saúde, envelhece. E persistente. Persistente nada mais é do que você não desistir logo de cara, né? Quer dizer, você tentou um negócio, não deu nada, dá certo da primeira vez. Nada. Então, tenta uma vez, tenta outra, vai lá, tenta de novo. Persistente. Agora, não vamos confundir persistência com teimosia. Teimosia é quando você chega e está querendo fazer um negócio que está na cara que não vai dar certo. Seja, eu gosto de dar exemplo de amor, seja você está tentando conquistar uma menina que você não serve para ela, você é feio, você é baixinho, e você fica insistindo. Seja num negócio que você está tentando fazer e depende de um monte de coisa que você não tem, concorrência, dinheiro e tal, seja num trabalho. Então, esse equilíbrio entre persistente e teimoso tem que ser muito bem trabalhado, senão você só fica frustrado. Trabalho, fazer dele um lazer, um prazer. Então, ache o que você gosta. Se você estiver fazendo um negócio, eu faço nas minhas palestras uma dinâmica assim, eu chego e pergunto assim, quem aqui não está satisfeito com o seu trabalho? Aí sempre tem um ou outro lá que levanta a mão. Aí eu vou lá e falo, levanta aí, repita com a gente aqui. Eu vou pedir. Demissão. Amanhã. Entendeu? Quer dizer, não está gostando? Trabalho teu, sabe? Você está sentindo que aquilo não é o teu negócio? Aí, por quê? Você tem que sentir prazer em trabalhar. E o prazer do trabalho vem exatamente nas conquistas. Quando você consegue uma promoção, quando você consegue resolver um problema, quando você consegue vender um produto, quando você consegue fazer um programa passar sem dar pau. Difícil, mas acontece. E o último princípio, cumprir as metas estabelecidas. Tem muita gente que fala, só fala em meta. Veja bem, a vida sem metas é monótona. E aí, o que você está fazendo? Estou aí vivendo. Mas tem uma hora? Não tenho mais, não. Tá bom assim. Chega uma hora que não está valendo nada. Aí você chega na velhice, e aí, o que você fez na vida? Foi legal. Joguei xadrez, joguei dominó durante 20 anos. Trabalhei lá num lugar que eu não precisava fazer nada, mais 40. A vida foi legal. Legal é você. Eu fui lá, tentei um negócio, deu errado, mas depois eu fiz de outro jeito, tal, deu certo, aí eu consegui cumprir. Aí depois eu tentei fazer isso com a minha família, com meus amigos, com a minha empresa, com meus negócios, com o meu esporte. E entenda que muitas metas não vão chegar a ser cumpridas, mas não importa. E a meta também, ela tem sempre está evoluindo, né? Se aqui, daqui, cumpriu, já a primeira coisa que você tem que fazer quando você cumpriu uma meta, o que é? Achar outra meta. Não pode ficar sem meta.